Oi, eu sou o Renato Ferreira e esse é o InsightCast, o podcast para quem quer entrar de cabeça no mercado de vendas do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do InsightCast, nosso episódio número 4, com a Lorena. A Lorena é uma grande amiga minha. A Lorena ela é gestora de pré-vendas da Proesc, uma edtech bem, assim, tem um alcance bem legal em relação a sistemas de gestão de ensino. Lorena, seja bem-vinda, tá? Aqui no InsightCast. Fique à vontade para poder se apresentar para o pessoal. Obrigada, Renato. Obrigada pelo convite também para estar aqui. Acho que você já falou um pouco, né, do que eu trabalho. Sou gerente de pré-venda aqui do Proesc. Já estou atuando aqui há uns 2 anos e estou aqui para somar aqui com você no podcast. Show de bola, Lorena. E, assim, me conta um pouquinho, Lorena, o que te levou a entrar especificamente na área de vendas, né? A gente sabe que a gente já teve vários episódios aqui que nós vimos que o pessoal quase que caiu de paraquedas no setor. Me conta um pouquinho do seu caso. Então, não foi muito diferente. Eu entrei no Proesc em 2019. Na época, eu estava só procurando sair do emprego que eu não estava muito contente. E foi quando surgiu a oportunidade de entrar como pré-vendedora ali no Proesc. E no começo eu fiquei um pouco sem entender, né, como funcionava, mas quando eu entrei no Proesc, eu já fui começando a entender os processos, começando a conhecer como funcionavam as ligações, as abordagens, e foi algo que eu gostei muito. Tanto que foi algo que super se encaixou. Eu tinha noção, assim, que eu gostava um pouco de comunicação, já tinha experiência com atendimento ao cliente, então eu achava que eu ia me identificar, mas não sabia que seria tanto. Então, eu gostei bastante do processo, assim, no Proesc também eu tive a oportunidade de começar do zero, todos os processos eu iniciei ali, e foi algo muito bacana de vivenciar. Eu comecei realmente, assim, sem entender nada, né, na época o Marcos era o meu gerente do setor, né, gerente de pré-venda, então ele foi me ensinando ali o que era lead, o que era inbound, outbound. Quando eu entrei também a gente não tinha essa diferenciação tão clara ali no time, e foi algo que a gente foi construindo ao decorrer do tempo. Mas foi algo que eu super me identifiquei e hoje procuro me especializar cada vez mais nessa área de vendas, né, no setor comercial. Bacana, Lorena. Acho que nós mantivemos a estatística com você aqui agora, né, de Com pessoas que certeza, caíram no comercial. é verdade. E assim, falando um pouquinho sobre essas diferenças, né, dentro do processo de outbound e do inbound, a gente viveu, né, junto com você essa implantação do processo de outbound também. Me conta um pouco qual que foi a maior diferença que você sentiu no processo de pré-vendas na área de educação, pensando num canal de inbound e num canal de outbound. Para eu iniciar, acho que essa conversa, acho que eu posso contar um pouco também de como foi quando eu entrei, que só era o outbound que a gente trabalhava, né, só os leads ali vindo do marketing, era tudo muito bem estruturado, então não era uma dificuldade nossa trabalhar com inbound, né, já era 100% das nossas vendas. Então, a gente, durante o período da pandemia, quando iniciou a quarentena, a gente sentiu aquela queda, né, do número de leads ali no inbound, e foi quando a gente startou o processo para outbound. E eu comecei como pré-vendedora, fazendo ali as primeiras ligações. A equipe na época era bem reduzida, e foi quando a gente iniciou bem do zero mesmo. A gente mesmo, o próprio pré-vendedor fazia a lista do lead, né? Fazia a sua própria lista, entrava em contato, tentava agendar, então assim, não tinha algo bem definido de um processo. E aí, após algum tempo, eu passei para gestão, e aí foi quando a gente começou a tentar estruturar o processo de outbound. A gente queria já separar o time, né, de inbound e outbound, e foi quando a gente começou a estudar. Então a gente leu alguns livros, pesquisou, viu vídeos, mas a gente chegou a um determinado momento que a gente sentiu que a gente não tinha experiência no processo, então a gente procurou alguém que já entendia, alguém que já poderia ter trabalhado com isso em outras empresas, e foi quando surgiu a ideia da gente procurar uma consultoria. A gente fez várias reuniões com várias empresas, mas geralmente elas só queriam vender para a gente uma ferramenta, né, para trabalhar com os leads, então não era bem o que a gente estava procurando, que a gente já tinha uma ferramenta que atendia a gente. E aí foi quando, depois de um tempo, a gente achou a Inside Sales, né, na verdade foi uma indicação,
E foi quando a gente começou a conversar com você, Renato, com o Túlio, e a gente entendeu que a gente precisava mesmo de alguém que já tivesse trabalhado. E foi quando a gente começou o processo, né? Acho que a gente passou ali as primeiras informações para vocês, vocês começaram a falar com o time, foi quando a gente viu que fez uma diferença muito significativa para a gente. Foi quando a gente viu que o processo ele começou a realmente ser estruturado. A gente já tinha pessoas ali que já estavam assertivas para falar com pessoas que nunca tinham ouvido falar da gente, então elas já quebravam objeções, já conseguiam conversar melhor e também já conseguiam fazer uma qualificação melhor ali desses leads. Realmente foi uma mudança assim muito boa para a gente. Claro que não foi tão rápida, né? Esse processo que eu estou comentando já foi mais de um ano. E foi um processo que realmente a gente começou ali do zero, a gente até brinca lá na empresa que quando a gente começou, tudo era mato, e depois, quando as pessoas já foram entrando e foram recebendo a consultoria, já estava muito melhor do que era no começo. Não, legal, assim, fiquei bem feliz também com a história aí de como que nos conhecemos, né? Mas realmente, Lorena, assim, desenhar esses canais distintos acaba sempre sendo uma coisa complicada, porque é muito aquela pergunta, né, de como que eu alcanço o lead, como que eu consigo gerar esse contato, como que eu sei que essa informação de contato aqui ela é correta ou não. E uma coisa bem legal que a Progress faz, uma das coisas, na verdade, né, bem legais, é essa geração de lista, né? Compartilhe um pouquinho como que vocês tocam esse processo no dia a dia. Então, antes, como eu comentei, a gente cada um fazia sua própria lista, mas foi algo que a gente viu que não tinha como continuar, porque ou a gente fazia lista ou a gente ligava, então a gente acabou dividindo o time. Então hoje a gente tem o LDR ali que faz as listas, ele faz a qualificação das escolas. Então toda semana ele tem uma quantidade ali para passar para os pré-vendedores. Ele passa já os leads dessas listas que ele gerou. Então, eles captam as informações, eles já passam para os pré-vendedores quantos alunos, por exemplo, a escola tem, qual o segmento da instituição, qual o porte, algo que já vai ajudar ali no momento da ligação. Então, quando o pré-vendedor entra em contato, ele já sabe muitas informações que vão ajudar ele no momento de abordar. Claro que ele não sabe tudo, que muita coisa ele ainda vai qualificar, mas o LDR ele tem esse objetivo que é ajudar o pré-vendedor a ter uma melhor performance. Então, as listas elas são geradas com informações ricas para que ajude nesse momento ali da qualificação da pré-venda. Bom, bacana, e eu acho legal, Lorena, igual você contou como que funciona esse processo, porque geralista é um dos momentos mais desafiadores do processo, que Aham. assim, qual o perfil de lead gerar, né, como gerar, onde que eu encontro esse contato, Sim, tem segmento que é mais online, segmento que o lead ele fica mais, você vai encontrar informação mais no offline, né, e o interessante do que foi feito na Proesc é que vocês não seguiram o manual, né? Que, vou pegar uma aham. ferramentinha aqui de geração de lista e tudo, né? Vocês entenderam aonde que a persona estava, né? Para a partir disso, definir o como gerar a lista. E eu acho que essa é uma dica, pessoal, importantíssima que a Lorena deu, né? Se Uhum. a gente for resumir a mensagem, que é entenda aonde o seu lead está antes de sair comprando solução, buscando fórmula mágica, né, para gerar a lista. Com certeza. Aqui a gente entendeu principalmente como funciona o nosso setor. Por exemplo, a área de educação, ela não trabalha muito com o LinkedIn. Pelo menos a gente teve essa experiência, que a maioria das escolas, elas não estão no LinkedIn. Os diretores, eles não procuram usar essa ferramenta. Então, a maioria das ferramentas que procuram vender listas, elas já vendem ali vinculadas ao LinkedIn ou algo nesse sentido. E para a gente já não fazia tanto sentido. Então, hoje a nossa lista ela é voltada para o público das escolas e a gente já definiu o perfil ideal de cliente também. Então, isso foi algo que ajudou muito a gente a ter uma performance mais assertiva, né? Para a gente também não gastar tanta energia em um potencial cliente que a gente não vai conseguir atender. Interessante. E falando, por exemplo, de encontrar esse perfil ideal de cliente, né, esse ICP, Sim. antes de vocês encontrarem o ICP de vocês, né, Aham. como que a lista é gerada? Ela é gerada de uma forma mais ampla para poder testar? Me conta um pouco mais. Sim, a gente, antes da definição, a gente fazia uma prospecção de listas
praticamente do Brasil todo. A gente não tinha aquela classificação de fazer a lista por região, como hoje é feita. A gente trabalha cada momento uma região do Brasil, que aí já fica mais organizado e mais assertivo também. Então a gente, por exemplo, aqui no Proesc a gente procura priorizar escolas de ensino regular. E então a gente fazia antes de cursos, às vezes cursos que a gente não conseguia atender tão assertivamente. E hoje não, hoje a gente já definiu essa questão das escolas de ensino regular, e foi quando a gente verificou que é o que a gente mais atende, é a escola que não tem dificuldade de acessar o sistema, é o que a gente atende 100% aqui no Proesc. Não, interessante demais. E isso, eu acho que levanta uma outra bola que é super relevante, que é até encontrar o seu ICP, né? Você Uhum. tem que testar, você tem que ir para a rua, bater na Uhum. porta e validar, né? Exatamente. Sim. A gente fez um período, até mesmo de não tentar vender para nenhum curso livre, nenhum curso de ensino, às vezes tem curso profissionalizante também que entra, e a gente fez esse teste, né. Só que depois a gente viu que a gente atende. A gente até atende alguns cursos, a gente não podia dizer não, mas a gente podia dizer não para algumas especificações. Por exemplo, para curso de idiomas, que é o nosso caso aqui, a gente não atende aulas flexíveis, que são aqueles cursos que o aluno escolhe o horário dele. Então a gente continua vendendo para alguns cursos, mas a gente não vende para quem tem essas especificações. A gente sempre faz a qualificação ali na pré-venda, perguntando se qual é a prioridade da escola, se ela tem essa modalidade, que aí a gente já deixa bem claro, né? Até para a gente não ter um problema futuro, né? No pós-venda, não gerar nenhum tipo de problema ali, tanto para o cliente quanto para a gente, né? Não é legal a gente vender para um cliente que futuramente vai ficar insatisfeito, vai se sentir enganado. Então esse foi um ponto muito chave para a gente, né. É até um dos valores da empresa também essa questão de transparência, de feedback, a gente procura mesmo ser bem assertivo quando alguém entra em contato com a gente. Não, massa. É aquela visão bem de casar o processo como um todo, né? De não enxergar vendas como se fosse um círculo isolado, né? Que o que é vendido tem que ser entregue. Exatamente, a gente tem que manter, né, a gente não tá para vender e depois a pessoa nunca mais aparecer. Essa pessoa vai continuar com a gente, vai continuar usando o sistema e a gente quer tornar ela um case de sucesso, quer fazer com que a instituição realmente se sinta satisfeita e não tenha mais problemas, né, com o sistema. Que é uma decisão muito importante para uma instituição, por exemplo. Ela vai, agregar todas as áreas da escola dela, então não é uma decisão tão simples. Por isso até que se encaixa como uma venda complexa, porque a gente tem que passar ali por vários influenciadores até chegar ao decisor e tem um momento ali de decisão para ver se ele vai mesmo virar essa chave, né, para aderir a um novo sistema. Às vezes eles vêm de outro sistema que já tiveram insatisfações e eles têm até esse receio, né? Então por isso essa importância da gente ser bem claro e assertivo ali no discurso e estar alinhado também, né, com os outros setores do Proesc. Não, maravilha, bom demais. E, Lorena, acho que agora sim, a gente para um pouquinho de falar de processo e me fala um pouquinho da Lorena, de como você gosta de trabalhar, quais são as suas ambições, né? Compartilhe um pouquinho com a gente. Ah, bacana. Então, Renato, como eu falei, eu entrei aqui, caí de paraquedas no setor comercial, mas foi algo que eu gostei muito. Então, eu me identifiquei muito com a área. Entrei como pré-vendedora trabalhando, né, só como SDR ali no inbound, depois passei para BDR no outbound, e foi quando eu recebi a oportunidade de ser gerente do setor. E era o meu objetivo, eu já gostava muito, eu participava muito ali estrategicamente, sempre perguntava para o meu gerente o que estava acontecendo e tentava contribuir de alguma forma. Então, hoje eu consegui cumprir um objetivo meu passado de ser a gerente do setor e hoje eu procuro continuar nessa área de vendas. Eu quero fazer, sou formada, né, em administração, quero fazer uma especialização justamente para gestão em vendas. Vou iniciar, na verdade, esse ano o MBA em gestão estratégica em vendas. Então, é algo que realmente eu me apaixonei, digamos assim, né? E procuro sempre me especializar. A questão da gestão também foi algo que eu entendi que eu me identifiquei, lidar com pessoas, lidar com processos, foi algo que eu gostei muito. Ver o resultado ali do time no fim do mês é muito bacana, né? Quando a gente bate a meta, quando a gente chega nos resultados que a gente esperava, é algo muito gratificante.
e a gente passar por essa evolução também no Outbound foi algo que foi muito bom para mim. No começo, assim, a gente ficava um pouco perdido, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Um mês a gente agendava, no outro não conseguia agendar, às vezes conseguia agendar, mas não fazia a reunião acontecer. Então a gente foi desenhando ali cada processo, né, pequeno, e quando a gente conseguiu ver a estruturação, conseguiu ver realmente o time engajado, conseguiu ver o time batendo meta, foi algo assim muito satisfatório, tanto para mim quanto para quem estava à frente também no processo. E é algo que eu quero continuar fazendo, né? Fazendo com que novos processos aconteçam, com que novas barreiras sejam rompidas, né? Tanto dentro do Proesc quanto pessoalmente, né? Profissionalmente falando também. É algo que me motiva, essa questão de motivar a equipe, motivar outras pessoas também ali da empresa, foi algo que eu realmente me encontrei. Acho que foi isso. E na vida pessoal, o que que você gosta de fazer nas horas vagas? Então, agora, né, como eu me mudei para São Paulo, eu gosto de fazer é conhecer aqui a cidade, tem muita coisa para conhecer. Eu gosto muito de animal também, eu adotei recentemente um cachorro, então eu tenho dado muito tempo, muita atenção para ele. E eu gosto muito de tomar banho de rio, né? Aqui em Macapá, que era a minha cidade, a gente ia muito para terreno, assim, que lá não tinha praia, né? Então era algo que eu gostava bastante de fazer, principalmente porque lá é muito quente. E aqui em São Paulo ainda não conheci nenhuma praia, mas estou procurando conhecer. E acho que é mais ou menos isso, assim, eu gosto muito de sair, de fazer novas aventuras. Em Macapá, a gente sempre procurava fazer alguma coisa diferente, a gente já fez trilha ali nos municípios menores, né, que é mais para o interior. E aqui em São Paulo eu estou ainda me adaptando, procurando verificar o que eu vou gostar, o que eu não vou gostar, né, ainda estou nesse processo de adaptação. Depois experimenta o litoral norte, você vai gostar. Pois é, eu tô em muita vontade de conhecer Ilhabela também, que todo mundo fala, mas ainda não tive a oportunidade. Ainda não conheço muita coisa aqui, mas em Macapá era o que eu costumava fazer, assim, ir pra Rio. Lá a gente tem algo muito específico, né? Várias coisas específicas, na verdade. O açaí, tacacá, vatapá, que é diferente pro resto do Brasil, né? O açaí também a gente toma com comida. Eu já vi que aqui em São Paulo que é doce, né? Já é com banana, com granola. É bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, é algo bem marcante ali da nossa região, né? A gastronomia tem maniçoba também, que é aquela comida que você espera 7 dias para cozinhar e, nossa, é muito bom. A comida é muito bem temperada, assim, é muito diferente de uma região para outra, a cultura. Mas show de bola, Lorena. Assim, a gente está finalizando o nosso tempo aqui já. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação. Fiquei bem feliz quando você aceitou o convite, porque pô, a gente vê no dia a dia todo o aprendizado que você construiu, né? E tudo que vocês fizeram e também fazem na Proesc lá no dia a dia. Eu acho que é um conhecimento valiosíssimo para compartilhar com o mercado. E queria abrir esse finalzinho para você poder fazer o seu jabá aí, falar de você, suas redes sociais, né? Quem quiser te seguir, falar da Proesp também, pode ficar à vontade. Nossa, Renato, muito obrigada também pelo convite. Me senti muito honrada de ter sido convidada. O Proesc, o Instagram do Proesc é @proesc mesmo. A gente está sempre ativo nas redes sociais, então fiquem à vontade para seguir. E a gente sempre está fazendo lives para ajudar também as instituições de ensino. A gente sempre fala sobre diversos assuntos para ajudar o financeiro. Então a gente até fala que a nossa missão é inovar a educação brasileira. Então, mesmo que talvez uma pessoa não compre o sistema, a gente sempre vai procurar ajudar de alguma forma, né? A gente tem diversos consultores ali no Proesc e diversos conteúdos também que são ricos para ajudar. Show de bola então, pessoal. Um abraço para vocês todos, para quem nos ouviu, e muito obrigado. Abraço, gente.